Olá, tudo bem? Com muita alegria que eu te dou as boas-vindas ao nosso Workshop StartPoint. Um evento que eu tenho certeza que você vai sair transformado a forma como você enxerga a odontologia. Você vai começar a entender que esse mercado, pessoal, é um mercado extremamente interessante, desde que você tenha as ferramentas adequadas para que você consiga permear nele com tranquilidade. Então, para quem não me conhece ainda, pessoal, eu me chamo Yuri Machado Ribeiro. Eu sou dentista há 15 anos e trabalho com reabilitação oral. Leciono há mais de 9 anos, sempre voltado nessa área de reabilitação oral e próteses associados aos tecidos adjacentes, periodontia, etc. Só que o que importa aqui, pessoal? Não importa a minha formação, importa a minha história, que eu tenho certeza que vai ser muito parecida com a sua. Quando a gente se depara com a odontologia, a gente se dá conta que as histórias elas meio que se repetem, trocam apenas os personagens. Então as dificuldades que eu sempre encontrei nesse caminho, eu não tenho dúvidas que você que está me escutando agora já encontrou também ou está encontrando nesse momento. E após esse evento, esse nosso Workshop StartPoint, eu espero que você tenha muito mais clareza na forma como você vai conduzir a sua profissão de hoje em diante. Tudo bem? E muitas vezes você me viu falando, até você chegar nesse evento, sobre esta situação. Orçamentos de até 60.000 com um único paciente. Orçamentos de até 60.000 com um único paciente parece um sonho, não é verdade? Mas então, vocês vão entender que isso é extremamente plausível. Você que porventura já cansou de fazer marketing na sua clínica, você que já começa a abordar várias estratégias, clareamento day, botox day, enfim, com qual intuito? De fomentar o seu negócio odontologia. E eu te pergunto, você realmente tem encontrado sucesso com essa ferramenta? Você tem tido a repercussão que você gostaria com essas ferramentas? E o mais importante, ao término desta forma de negócio, você tem tido tranquilidade, conforto, paz? Porque eu já passei por essas experiências também. Quando você se depara com uma agenda lotada de paciente ao final do dia, ao mesmo tempo que você tem aquela sensação, poxa, foi até rentável, entrou muita gente, mas você não vê o tanto que sai, porque quanto maior o número de pacientes, mais custos você tem. Para que você comece a ter um lucro razoável dentro da sua empresa, você precisa ter um fomento de massa. Então, para que eu tenha um resultado interessante, neste dia eu tenho que atender 30, 40 pessoas e você sabe que dessa forma a odontologia começa a não mais ser tida como uma profissão de saúde. E é isso que eu quero quebrar paradigmas com você hoje. Eu quero te mostrar que quando você faz odontologia respeitando o que mais importa, que é o seu paciente, as coisas são vistas com outra ótica. E sim, eu posso propor para o meu paciente um tratamento de saúde o qual ele vai ter benefícios estéticos, ele vai ter benefícios funcionais, um tratamento longevo, embasado em ciência e que com toda certeza ele vai ter o entendimento que vale a pena ele investir uma quantia maior para que ele receba o seu tratamento. É isso, pessoal. É uma forma de você se tornar único na vida desse ser humano. E essa forma, pessoal, tem aproximado todas as áreas do comércio. Por exemplo, quando você vai num restaurante, o que você hoje mais prima? Não é pela atenção, pela receptividade, pelo carinho, por viver uma experiência diferente? E quanto tempo tem que você não vive uma experiência diferente com os seus pacientes? Então entendam, ao mesmo tempo que nós somos empresários, nós temos um negócio, nós também somos clientes na outra parte do dia. E como cliente, você gosta de ir aonde? O que você gosta de buscar? O que você realmente valoriza? E agora você trazendo essa mesma realidade que você como cliente gostaria de receber, você está dando esta mesma realidade para os seus pacientes? Responda isso na sua cabeça. Será que eu estou tratando os meus pacientes como eu realmente gosto de ser tratado como cliente? Essa é uma grande pegada, pessoal. E quando você começa a entender esse método, você começa a compreender que muitas mudanças vão acontecer. E essas mudanças são plausíveis porque todos nós gostamos das mesmas coisas. É óbvio, com uma proporção um pouco maior, um pouco menor, diferente para cada um. Mas a essência, ela é a mesma. Nós gostamos de sermos bem tratados, nós gostamos de nos sentirmos únicos, nós gostamos
de ter atenção por parte do que nós estamos consumindo. Então você vai comprar uma roupa, você gosta que o seu vendedor te atenda de uma forma boa, que ele tenha disponibilidade para estar com você. E no seu dia a dia, quando você tem aquela agenda lotada de paciente, que você, quando muito, tem 1 hora para atender um paciente, será que você consegue ter essa mesma experiência? E nós sabemos que quando você pensa numa decisão, numa tomada de decisão, a experiência é o que faz valer. É isso que dita se eu vou ou não vou decidir por aquele caminho. Quando você vai comprar um carro, imagina, você vai comprar um carro agora. Poxa, eu vou lá comprar um carro, estou com o meu dinheiro aqui separado, estou com a minha vontade de comprar um carro. O que vai fazer com que você defina e você decida qual é a marca que vai receber você como cliente é a experiência que você vai viver. E as grandes marcas, como elas fazem? Elas focam na experiência do processo. Então, trazendo essa realidade para a ciência da odontologia, pessoal, o que tem que ficar claro é, quando eu penso que o meu paciente, ele precisa viver uma experiência única, ele precisa ser bem avaliado, pessoal. Eu preciso ter a noção do que a odontologia tem para trazer de benefícios na vida desse ser humano. O que eu, como dentista, posso proporcionar de benesses nesta condição oral? É óbvio que traz uma certa dúvida por parte do paciente muitas vezes, porque você fala assim, caramba, eu não estava nem sentindo dor e agora eu tenho tanta coisa para poder tratar. E você começa a mostrar para ele você começa a mostrar a realidade de seus problemas. E você começa a sair e tendo um entendimento que eu posso sair de um contexto como esse e eu posso chegar num contexto como esse com previsibilidade e segurança. Saindo de um tratamento frustrado, tratamento esse que a paciente foi levada a tomar a decisão nesses fluxos de grande produtividade. Então eu tenho um produto mais em conta, o qual eu consigo ofertar por um preço mais barato, e aí eu vou ter mais gente comigo. Porém, infelizmente, pessoal, nós sabemos que os tratamentos odontológicos, principalmente tratamentos odontológicos reabilitadores, eles não podem ser tidos dessa forma. Não dá para fazer toque de caixa. Você não consegue ter resultados satisfatórios quando você prima pela quantidade e não pela qualidade. Então, essa paciente chega na nossa clínica frustrada, chateada com o dentista, decepcionada, baqueada emocionalmente, financeiramente já debilitada, e ela entende que agora o que ela veio buscar não é mais a realização de um sonho, é a resolução de um problema. Então a pegada ela muda. Entenda bem que se porventura nós tivéssemos pegado essa mesma paciente com um contexto emocional diferente, nós teríamos potencializado ainda mais o método Start Point. E é isso que eu quero que vocês entendam. Quero que vocês compreendam que quando o seu paciente chega na sua clínica, aquele é o momento do seu show, aquele é o momento de você mostrar todo o seu conhecimento. E o que a odontologia moderna tem para poder auxiliar a vida desse ser humano. Então você tem que ser um agente transformador. Então olha só, sobremordida, peças desadaptadas, facetas que foram feitas sobre coroas implantas suportadas sem que fossem mudadas essas características, dentes que começaram a fraturar com pouco tempo de utilização. Observem a mecânica totalmente fora do contexto. Esse sistema está falido, está fadado ao que aconteceu, um insucesso. Então a paciente que vem te procurar, ela vem com tanta dor, ela vem com tanto sofrimento, que você tem que ter bastante discernimento como você vai conduzir. Então esse método que eu vou ensinar para vocês, ele ao mesmo tempo que te capacita para poder ter aquele primeiro encontro com o seu paciente, te capacita também para pegar esses pacientes que infelizmente foram maltratados, foram mutilados por outros profissionais e realmente ser um agente transformador e trazer um paciente para uma condição normal. Então essa caso aqui a gente cimentou, essa foto é do dia da cimentação e a gente vai estar machucada ainda vai continuar, nós temos alguns implantes ali porque alguns dentes foram perdidos, mas eu tiro ela daquele quadro de doença, eu tiro aquele quadro de falência do sistema e trago ela para uma condição mais interessante.
E como é que eu faço para convencer uma paciente que já gastou dinheiro, que ela já teve uma decepção com outro profissional, que ela vai ter que investir, nesse caso em específico, pessoal, foi mais que 60k, especificamente esse caso nós cobramos R$84 mil para poder executar o tratamento da paciente, e ela toma a decisão de realmente tratar. Porque você consegue mostrar para ela, primeiro, que você sabe o que você está fazendo. Segundo, que você sabe tirar ela daquele quadro, levar ela a um outro quadro, da posição A à posição B, com segurança. Você tem que ter discernimento de como vai ser essa jornada. Eu consigo passar para a minha paciente que essa jornada vai ser uma jornada seguindo os pontos específicos? E o mais importante, como eu demonstro isso para minha paciente, para que ela feche e tenha a tomada de decisão final. Esse é o método Start Point, pessoal. Então, olha só, quando eu penso que a nossa vida é uma grande jornada, nós vamos subir degraus. Não comecei assim, não foi no começo da profissão eu já tinha essa luz, mas acredite, se eu tivesse tido um vídeo como esse, se eu tivesse tido um evento como esse, talvez eu teria abreviado a minha jornada. Por quê? Porque os pacientes, a máxima, eles se repetem. Como eu disse, é óbvio, existe toda a individualização, mas as dores, as vontades, elas são muito similares. Então, durante muito tempo, eu vi pacientes entrando no meu consultório, eu tapava buraco e devolvia meu paciente para o mercado. Então, ele entrava, eu fazia uma restauração, duas, às vezes um tratamento endodôntico, botava um aparelho aqui, e a gente pensava num clareamento, e eu devolvia o paciente para o mercado. Então eu tinha na minha agenda muitos pacientes, mas no final do mês a rentabilidade desse negócio não era uma rentabilidade satisfatória. Eu ficava pensando, caramba, poxa, como é que eu faço? Como é que eu vou mudar a minha vida dessa forma? Então chega numa hora, pessoal, que nós vamos ter o nosso limite de atendimento. Vai chegar num ponto que você não tem mais o que fazer, a não ser que você se duplicasse. Aí você conseguiria ter o dobro do que você estava fazendo. Só que mesmo assim, será que se você duplicar tudo o que você está fazendo hoje, ao término do seu mês, quando você fizer aquela contabilidade, pagar todos os seus impostos, pagar os seus funcionários, custos fixos, custos variáveis, e você tem aquela sua margem de lucro real, você tira o que vai ter que ser reinvestido no seu negócio e você tem aquela sua margem livre. Se você dobrasse isso, é o suficiente para que você alcance seus objetivos na vida? Para mim não era. Então por isso que eu sempre fiquei com aquela angústia, eu tinha que mudar essa realidade, não dava para ficar dessa forma. Vou ficar até quando trabalhando desse jeito? Chegando no final do dia você está morto, exausto, meu Deus do céu, não aguento nem me mexer. Poxa, e amanhã tem mais, e outra rotina dessa, e outra rotina dessa, e outra rotina dessa. E aí você se depara, caramba, ou eu mudo, ou eu vou fracassar, porque eu não vou ter energia física para isso. Você que está iniciando a profissão agora, escute isso e que isso toque no seu coração, faça diferente. Não é o excesso de trabalho, pessoal. Entenda bem, não é a forma de força que você tem que fazer, é o ensinamento e a destreza intelectual que você precisa gastar para que você tenha um retorno efetivo. Depois que as coisas foram virando e que a gente foi conseguindo amadurecer esse processo, que Deus também nos oportunizou ter grandes pessoas nessa jornada que ajudaram no meu processo de capacitação, no meu processo de formação e principalmente no meu processo de entendimento da nossa linda profissão, que a gente começa a ter resolutividades de casos bem interessantes. Então aqui em tela eu passo para vocês alguns casos que foram conduzidos, cada um dentro das suas características, mas como disse, com muitas similaridades entre eles, que todos foram orçados mais de 60k. Yuri, então você quer me dizer que todos os seus pacientes, eles podem pagar 60k? Eu vou te falar uma coisa, os seus também podem. Sabe por quê? Porque quando o paciente ele toma uma decisão, ele vai conseguir aquele objetivo. É óbvio que a realidade financeira de cada paciente, independente da localidade do Brasil que você se encontre, é diferente. Alguns pacientes, nós vamos ter uma forma de negociação à vista, 1, 2, 3 vezes.
Outros você vai ter que realmente financiar o tratamento para ele, para que ele consiga fazer isso. E aí você me fala, mas como é que eu vou financiar? Eu não tenho fluxo de caixa. Eu não posso financiar algo se eu não tenho fluxo de caixa. Calma, tudo tem a forma de se fazer. Você vai conseguir financiar para os seus pacientes para que ele realize os seus procedimentos reabilitadores, trazendo conforto para o seu paciente, trazendo estética para o seu paciente, trazendo funcionalidade e o mais importante, pessoal, trazendo longevidade. E todos os seus pacientes serão os seus cartões de visita. Todo paciente que você solta no mercado, ele vai ser um outdoor ambulante, que vai estar rodando por aí, convencendo novos pacientes que você sabe que você faz. Mas, professor, não dá, aqui na minha região não dá, eu fecho um tratamento aqui de R$1.000 e é aquele sofrimento danado para o cara pagar. Às vezes, quando eu fecho um tratamento de R$10.000, meu Deus do céu, eu até tremo nas bases com medo do cara fechar ou do cara ir embora e não fechar comigo. Isso acontece, já aconteceu muito comigo. Até um dia que eu vi um dentista cobrando R$480 mil em uma reabilitação oral e o paciente tomando a decisão de fechar o tratamento. Nesse dia minha chave virou e falou, peraí, o que eu tenho de diferente? Por que eu não posso chegar nesse patamar? Digo a vocês, bem claro, no nosso workshop StartPoint, ainda não cheguei nesse patamar, mas acredite, eu afirmo a vocês que eu vou chegar. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo agora também pode chegar. Nós temos muitos alunos que vêm replicando as metodologias e que vêm conseguindo alcançar esses objetivos. E o mais bacana, pessoal, que me traz tranquilidade em estar falando isso aqui com vocês, que eu tenho muitos pacientes que se tornaram amigos e que eu espero que também assistam esses vídeos, é que nós somos honestos, pessoal. A verdade é luz. Nós estamos propondo saúde, nós não estamos ludibriando, nós não vamos vender gato por lebre, nós não vamos criar tratamentos desnecessários, nós não vamos colocar no nosso paciente algo que ele realmente não necessite. Não é essa a filosofia. Não existe, pessoal, na minha concepção e nem no método StartPoint, os fins justificarem os meios, não é isso. Mas sim, você vai trazer benefícios para a vida do seu paciente, mostrando a ele que você tem artifícios capazes de conduzir ele do ponto A ao ponto B com estratégia, com ciência, com muita segurança e que ao término disso ele vai receber algo que vale muito mais do que 60k. E os fechamentos, eles são, como eu disse, particulares, mas o cara fecha. A pessoa toma decisão. Não nenhum, assim, meu pai foi servente pedreiro, né? Então eu tenho muito orgulho de falar da minha família é maravilhosa, mas eu vim de uma classe bem baixa e Deus vem me honrando, a gente vem subindo de uma forma vertiginosa e a odontologia tem sido essa ferramenta de mudança. Uma vez apareceu na minha clínica uma moça que trabalhava como babá. Sabe quando você tem aquele feeling, assim, que você tem uma identificação com aquele ser humano? Eu me identifiquei muito com ela. Nós tivemos uma identificação muito grande, uma pessoa muito bacana, muito querida, e que ela falou que, olha, meu sonho na minha vida é mudar meus dentes, e etc, etc, etc. E assim, na nossa clínica nós sempre tivemos a abordagem que independente pode ser A, ou B, ou C, ou D, a filosofia é a mesma. O método tem que ser empregado para todo mundo, porque todos nós somos seres humanos. Todos nós sangramos, todos nós temos as mesmas dores e todos nós queremos os mesmos resultados. E não foi diferente. Aí comecei a fazer lá o método todo, planeja, monta, articulador e faz, insera. Só que aí na hora que eu fui fazer a contabilidade, eu fiquei naquela, caramba, eu quero tanto que essa paciente feche. Se eu talvez começar a cobrar mesmo tanto que eu cobro do normal, que na nossa clínica é tabelada, tá, pessoal? Na nossa clínica, se você chegar aqui para nos conhecer, para nos visitar, nós temos um preço de tabela. O valor de uma faceta é X, uma vonlei é Y e etc. Isso não muda. O cara pode ser multimiliardário, como o cara pode ser qualquer outra profissão. O valor é o mesmo. E aí o que acontece com essa moça? Essa moça chegou lá, né? Eu fui fazendo o planejamento dela e fui fazendo. Fiz um orçamento, deixei tudo pronto. Olha assim, fez a apresentação. Nós temos um método chamado método Disney de encantamento, não é meu método, é um método que a gente replica exatamente que a Disney, né, que o Walt Disney criou para poder fazer todo o processo de encantamento da venda, que não tem algo mais encantador que a Disney. Às vezes você não chegou aí a conhecer a Disney, mas eu tenho certeza que muitas coisas da Disney já impactaram a sua vida. Então esse método é um método extremamente utilizado por grandes corporativas do mundo e não pode ser diferente. Nós que queremos ser grandes também vamos utilizar esse mesmo método. E depois, durante o processo do método Disney de encantamento, ela estava realmente no processo X, chega na hora que você tem que falar, então tem um momento adequado para você falar de valores.
Nesse momento eu falei para ela assim, moça, olha só, então depois de muito quebrar a cabeça aqui, ver como é que eu poderia fazer, o seu tratamento em específico vai ficar R$33 mil. E falei aquilo sem saber como é que seria a reação dela, porque a gente imagina assim, por mais que ela ganhe razoavelmente, mas ela tem uma profissão de babá, ela talvez não tenha uma disponibilidade mensal alta. E nesse dia foi a confirmação que esse método dá certo, pessoal. Ela virou para mim e falou assim, doutor, seguinte, dentro das minhas contas, eu já tinha tirado o máximo que eu podia, pessoal, não dava mais para tirar nada, estava no osso. Aí nesse momento ela virou para mim e falou assim, doutor, se eu te pagar à vista, você me dá desconto? Aí a minha ficha virou. Eu falei, caramba, olha só, eu fiz o método, eu encantei a paciente, mas eu mesmo me sabotei no momento da venda. Se eu tivesse vendido para ela o preço normal, que daria mais que 60k, eu tenho certeza que ela tinha esse dinheiro guardado. Sabe por quê? Porque isso era o sonho da paciente. Isso era o objetivo de vida da paciente, ter um sorriso bonito. E quantos pacientes você já se deparou que ao término do tratamento virou para você e falou assim, isso era o meu sonho, doutor. Ou doutora, você realizou, doutora, o meu sonho. E tem preço que pague o sonho? Entenda isso. Pessoal, Casas Bahia, Magazine Luiza, tantas outras empresas, elas vendem o quê? Elas vendem a realização de sonhos. O cara não quer saber se naquele boleto que ele vai receber, naquele carnê mensal, está embutido ali um juros astronômico. Ele não quer saber sobre isso. Ele quer saber que eu quero muito aquela televisão, eu vou adquirir aquela televisão. Eu quero muito aquele carro, eu vou adquirir aquele carro. E funciona assim. Nós temos, eu poderia passar com vocês aqui, pessoal, um tempo bem grande, para a gente mostrar vários casos, cada um com a sua história, com a sua realidade, como chegou na clínica, e que todos foram abordados com o método Start Point. Todos tomaram a decisão de fechar o tratamento. E sim, tratamentos que foram maiores que 60k e que você consegue realizar no seu consultório também. Só que lógico, tem estratégias. Com tudo na vida tem estratégias, pessoal, para poder fazer um bolo. Se você não seguir a forma correta de se fazer um bolo, você não vai conseguir um resultado satisfatório. Não é apenas quebrar ovos e misturar farinha. Tem uma sequência, tem uma lógica, e essa lógica tem que ser seguida. Se você não segue, o resultado não pode ser igual. E o mais gostoso é que essa metodologia, pessoal, é replicável, é simples. Então aqui, pessoal, nós não vamos fazer uma mise-en-scène, o método não traz nada de outro mundo, o método não vai exigir que você mude. Não, com o que você tem na sua clínica hoje, eu te garanto, você consegue colocar esse método em prática amanhã. Basta você tomar a decisão e dar o seu primeiro passo. Deu o primeiro passo, a caminhada inicia. Tem um famoso ditado que diz, o que importa não é a velocidade, é a direção certa. Você está na direção certa, não importa com qual velocidade você vai seguir, mas você vai chegar, beleza? E aí, pessoal, nós temos algumas coisas importantes dentro do método. Eu preciso trabalhar com fotografias, pessoal. Como é que eu vou trabalhar com fotografias se eu não fotografo? Se o paciente chega para você e fala assim, doutor, mas você está me falando sobre uma faceta. Como é uma faceta? Aí você vai lá no Google, dá uma googada lá e pega lá fotos de faceta. Ou então você entra no Instagram e pega o Instagram de um outro profissional. Olha que loucura. Imagina, você vai comprar uma BMW. Ela fala assim, cara, deixa eu ver sua BMW. Não, peraí, eu não tenho aqui não. No meu pátio não, mas eu tenho essa Mercedes aqui, ó. É quase igual, porém é uma BMW. Então imagina, a insegurança, o cara já começa a tomar ali. Ué, mas espera aí, uma pessoa que vai procurar isso, pessoal, ele também já deu a mesma googada que você deu, ele também fez. Às vezes a foto você vai mostrar para ele, para explicar o procedimento, ele já viu na internet. Imagina qual é a sensação desse paciente. O paciente chega, caramba, eu vou lá no doutor, vou lá na doutora, ele se arruma, vai emocionalmente preparado para receber, para poder entender o que ele quer buscar. Na hora que ele chega lá, ele se depara com a imagem que ele já viu na internet. Ele falou, mas peraí, algo aqui se quebra, né? E dentro do método Start Point, pessoal, o protocolo fotográfico ele é bem básico, né? Existem inúmeros tipos de protocolos fotográficos, mas o contexto do método, ele parte da objetividade. Nós não vamos gastar tempo com algo que seja, a gente brinca com firula, vai gastar tempo com o que importa.
O que é a firula para nós? É o conhecimento, a firula é o impacto que você vai dar para ele, mostrando os benefícios reais do tratamento. Não precisa de mise-en-scène, não precisa de fogos, não precisa explodir confete no mundo para que você mostre para o seu paciente que ele funciona. Então, métodos fotográficos, pessoal, precisam ser rápidos, precisam ser efetivos e precisam trazer o porquê de cada foto. Então, cada imagem que você vai aprender dentro do método de fotografia tem um porquê. Por que eu faço essa foto de meio perfil? Por que eu faço essa foto de sorriso máximo? Por que eu deixo esse lábio entreaberto? Quais são as realidades e qual é o contexto que isso traz para mim? Se eu preciso disso, eu preciso de uma sequência. E essa sequência, como tudo na vida, tem uma hierarquia. Eu tenho a hierarquia com qual que eu começo, qual que é a mais importante, a qual é a menos importante. Então, com 5 imagens, pessoal, não mais do que isso, você consegue fazer um planejamento estratégico para o seu paciente. Com 5 imagens, você senta com o seu paciente dentro do nosso método e começa a explanar muita coisa nessa parte extraoral. É óbvio, nós vamos precisar de complementos intraorais, mas com essas 5 imagens, você já mostra para o seu paciente algumas realidades que talvez ele não tenha nunca na vida percebido. Isso é importante, isso é legal e isso dá certo. Mas, professor, eu não sei fotografar, que é uma máxima. Muitas pessoas falam, não sei fotografar. Turma, olha só, sendo bem claro com vocês. Hoje na minha clínica, quem me conhece, algumas pessoas que com certeza estão nos assistindo aqui, já tiveram a oportunidade de vir aqui na clínica, eu tenho um investimento em fotografias, em equipamentos fotográficos bem elevado, tá? Mas precisa disso? Sinceramente não. Hoje a gente vai, como eu disse, amadurecendo, a gente vê que não precisava de muita coisa que eu tenho na minha clínica hoje de fotografia, poderia ter sido dispensado. Uma coisa básica você começa a iniciar. E o que eu começo a iniciar? Com o seu celular. Hoje, eu não quero comprar uma DSLR, ainda não está no momento, eu ainda estou dando meu primeiro passo. Maravilha! Dê o seu primeiro passo de forma assertiva, use o seu celular. Existem algumas regras para que você utilize essas imagens, mas que sim, sabendo na consciência que eu vou fazer alguns casos com o meu celular para o quanto antes a minha próxima ferramenta é a minha câmera fotográfica. Se eu tiver minha câmera fotográfica, eu potencializo o método, eu potencializo os resultados. Você precisa ter isso em mente. Uma outra coisa importante, pessoal, estamos vivendo um momento muito peculiar do mundo. Um momento que fez com que tudo mudasse. E não foi diferente como os processos educacionais. Aqui em Brasília, eu tenho um curso presencial de pós-graduação, já tem quase 5 anos. Curso esses que passaram vários alunos que replicam a metodologia aqui em Brasília, alguns de fora de Brasília, e que a gente consegue ter resultados legais, que a gente sempre recebe feedbacks muito interessantes. Mas que, no atual contexto, será que convém hoje você se dispor a fazer uma pós-graduação pegando avião, aeroporto? Nós não sabemos, infelizmente, quando nossa população toda vai estar vacinada. E se, após vacinada a população, nós vamos voltar àquela norma ou condição? Acho que não. Mas tudo muda e muda para melhor. Imagina, quando você pensa em fazer um curso de pós-graduação, que você tem que gastar com passagem de avião, gastar com o seu deslocamento, quer seja ir para outra cidade, quer seja ir para 2, 3 cidades para que você chegue no seu objetivo. Você vai ter que se hospedar em algum lugar e normalmente quando você faz isso, você se presenteia. Caramba, vou fazer um curso fora, então vou arrumar um hotel legal para eu ficar, não vou ficar em qualquer espelunca. Aí quando você fica naquele hotel legal e quando você começa a fazer as contabilidades do processo, realmente um curso de pós-graduação hoje ele se torna um pouco caro. Não é barato você sair. Conhecimento nunca foi e nunca será barato, tá? Mas sim, a metodologia ela começa a ser aprimorada. Então, depois de alguns mecanismos que nos levaram a isso, alguns starts que nos deram lá atrás, a gente ponderou que sim, a gente pode oportunizar esse método que vem transformando vidas, como transformou a minha, para mais pessoas. E é isso que eu quero que você assista. Hoje nós temos um método que ele está na palma da sua mão. Nós temos um método que você consegue assistir ele de cabo a rabo. E o mais importante, você consegue replicá-lo. Você pode assistir em qualquer momento, em qualquer local, após o seu expediente, durante o seu expediente, na hora do almoço, no celular, no tablet, no computador, onde você quiser.
É isso. Esse método vai estar acessível para você na palma da sua mão. Basta que você queira mudar a sua história. Basta que você queira que as suas experiências com odontologia sejam diferentes. Aí você vai entrar no método de cabeça, você vai compreender todos os passos, você vai seguir os passos e aí nós vamos chegar num resultado interessante. Pessoal, na próxima aula nós vamos mostrar para vocês qual que é a nossa sequência clínica. Como é que eu tenho que conduzir essa sequência clínica para que ela seja efetiva e encantadora. Caso você esteja, pessoal, entendendo, eu vou te pedir uma coisa. Deixa seus comentários, fala o que você tem achado desse nosso bate-papo e compartilha para algumas pessoas que você gosta muito. Se você compartilhar para 2 pessoas, você vai estar transformando a vida de mais 2 pessoas. Então vamos fazer a corrente do bem, momento de fazer o bem. Mostre esse conteúdo para mais pessoas. Eu tenho certeza que você não vai perder a nossa aula 2 e com a aula 2 você vai começar a entender mais a fundo como fechar esses tratamentos de mais de 60K com apenas um paciente. Então, obrigado pela sua atenção. Fica com a gente na nossa aula 2, vai ser sensacional. Até logo!